que a gente começa falando do assunto seríssimo que veio à tona de novo recentemente, que é a questão racial depois daquelas manifestações dos Estados Unidos, né? Pois é, várias cidades dos Estados Unidos foram tomadas por manifestações após a morte de George Floyd, um homem negro morto asfixiado por um policial branco. A gente mostrou aqui o factual na semana passada, aquela cena triste, né? Que o policial fica com o joelho em cima do pescoço do George Floyd por quase 8 minutos e ele acaba falecendo, né? Pois é, isso trouxe de volta o movimento Black Lives Matter. Vidas negras importam. E também tem todo um debate racial, tanto lá nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil. Para conversar sobre isso, nós convidamos o Jason Santos, que é do Movimento Negro de Alagoas e também integrante do coletivo Companhia Hip Hop. Jason, boa tarde. Bem-vindo aqui ao Factual. A gente quer conversar com você a respeito de toda essa questão racial que agora está aí no centro do debate, depois do que veio acontecendo nos Estados Unidos, que já são 7 dias seguidos de manifestações. Você acha que essa questão racial lá nos Estados Unidos mostra, aliás, que essas manifestações mostram que a questão racial lá nunca foi resolvida, nunca foi realmente resolvida, né? Estava só adormecida durante esses últimos tempos? Boa tarde, né? Primeiramente, agradecer o espaço. Acho que o ACT está cumprindo uma função fundamental na mídia alagoana, né? De botar uma conta narrativa, de trazer uma discussão que é legítima e que é importante, que a gente discuta com a camada da população alagoana. Então, acho que é muito, muito bom a gente ter esse espaço e, sobretudo, para o tema que está sendo proposto, que a gente discuta aqui, que é a questão racial, né? Que volta e meia, nos Estados Unidos, ela reaparece, sempre com protestos, talvez não tão massificados como foi esse, como vem sendo esse, né, na verdade, que acho que o que está colocado é um processo, né, que se abre, é uma nova conjuntura que se abre, porque acaba misturando com o que vem acontecendo na pandemia também, levando em consideração que é justamente a população negra que sofre mais com as consequências de uma pandemia, tanto a nível dos Estados Unidos quanto a nível do Brasil também, que a gente já está vendo isso se refletir aqui. Então, na verdade, o que representa esses protestos nos Estados Unidos não é apenas o assassinato, né, o homicídio cometido contra o George Floyd. Na verdade, tem um pano de fundo muito maior que isso, que representa um sistema falido, né, que os Estados Unidos mantêm e que não iniciou ontem, não iniciou essa semana. É um reflexo aí das grandes manifestações que até o Martin Luther King protagonizou, o próprio Malcolm X organizou. Então, é um processo histórico que o negro dos Estados Unidos passa, né? Então, volta e meia reaparece esses tipos de assassinato lá nos Estados Unidos, tão cruéis, né? Como foi, como são, e também não vai ser o último. Então, acho que a população tem dado respostas muito contundentes nesse sentido de realmente reafirmar, né? Uma pauta que acaba interligando todos os negros do mundo, né? Que vidas negras importam, né? Nossa pauta realmente é viver. Eu acho que a gente está conseguindo dar essa resposta. Agora, Jason, como é que você enxerga essa cobrança por posicionamento, né, de pessoas influentes no mundo? Surgiu agora essa polêmica entre aquele internauta, né, influência digital, o Felipe Neto, e o Neymar. O Felipe Neto fez aquela postagem cobrando um posicionamento do Neymar, que de longe é o brasileiro hoje mais influente no mundo. E pelo lado do Neymar só veio mesmo o silêncio. E ele, né, também é uma pessoa negra. Como é que você enxerga essa cobrança por posicionamentos? Você acredita que essa cobrança é legítima, ela deve existir, ou a pessoa tem que ficar à vontade para se manifestar? Eu acho que a cobrança ela deve existir, mas eu acho que ela não deve ser o central da discussão. Principalmente se a gente leva em consideração, nesse caso, eu acho que é legítimo, e eu acho que o fato do Felipe Neto ser branco e cobrar o Neymar, acho que isso não anula de forma nenhuma a cobrança, mas o processo de autodeclaração do negro no Brasil é uma coisa muito diferente dos Estados Unidos. Eu acho que muitas vezes a branquitude não tem dimensão de como é um processo doloroso essa afirmação enquanto negro. O Neymar é um cara que ele não reivindica a negritude, por exemplo. Eu acho que o movimento negro, ele consegue fazer a leitura do Neymar enquanto uma pessoa negra, mas o Neymar, por vir desse processo de negação de uma negritude e por ter tido uma ascensão social,
fica muito mais difícil que ele se reconheça como negro. Então, eu acho legítimo, acho que é importante, inclusive, que pessoas que tenham influência de massas se posicionem, se coloquem publicamente, mas acho que também não deve ser o central, porque muitas vezes também essa cobrança acaba culpabilizando o negro por não se posicionar, e eu acho que o racismo já é muito cruel em diversas camadas. Eu acho que que isso é uma violência que a gente pode evitar também, sabe? E você acha que agora trazendo essa discussão aqui para o Brasil, que a gente está vendo que lá nos Estados Unidos as manifestações elas têm dividido também a população, que você tem aquela manifestação pacífica, tem a galera que quando cai a tarde começa a quebradeira, deturpando um pouco também a gente entende que a revolta das pessoas é grande, a gente entende que tem gente que de fato já está no limite ali depois de tanta injustiça, tem tanta perseguição, muita gente que já foi alvo de ações da polícia, que também está cansada já da forma como é tratada. E aqui no Brasil, você acha que aqui no Brasil nos últimos anos o racismo ele tem diminuído ou de repente puxado pela última eleição, pelo que vem acontecendo, enfim, pelos debates que vem acontecendo? Acho que o racismo no Brasil ele diminuiu ou ele continua tão forte quanto sempre foi? Como é que você vê isso? Primeiro, acho que até em relação aos Estados Unidos, há movimentos, né? Há movimentos, então, tem muito a ver que não é um movimento homogêneo, acho que isso é importante destacar, como é um movimento de massas, tomou uma proporção de massas, atingiu diversos setores. Então, como já foi confirmado que alguns casos isolados de violência, que aí nesse caso pode se chamar de violência, foram protagonizados por pessoas infiltradas, por integralistas, nacionalistas infiltrados para poder deslegitimar essas manifestações. Isso é uma prática comum desses movimentos neofascistas que acontece aqui no Brasil também. É difícil a gente falar que o racismo aqui no Brasil diminuiu depois de uma eleição do Bolsonaro, né? E de como as políticas que vêm sendo propostas a âmbito do governo federal vêm sido intensificadas, prejudicando justamente essa população negra. Acho que o que acontece é um outro processo de escancaramento mesmo do racismo. Uma das características do racismo brasileiro sempre foi essa tal sutileza, né, que na verdade nunca foi sutil, e agora a gente vê de forma muito mais clara, muito mais evidente. E o que é que você pode citar de concreto a respeito das políticas do governo federal que, na sua opinião, escancararam o problema do racismo aqui no Brasil? O próprio pacote anticrime, né, do Sérgio Moro, acho que foi o maior exemplo disso, porque é um aprofundamento da necropolítica, é uma legitimação do extermínio da população carcerária, que é majoritariamente negra. E durante a pandemia, o próprio debate que gira em torno do auxílio emergencial, dessa negação de um auxílio emergencial para essa parcela da população, acho que é um retrato também. E aí um retrato num momento muito mais característico, né? Porque está se tratando de um momento de pandemia. E Jason, na sua visão, o que é que você acha o que você acha o principal obstáculo da gente poder superar essas diferenças raciais, essa questão das pessoas diminuírem o negro ao papel, mora na periferia, é bandido e não tem oportunidade na vida, que até eu como pessoa que já uma vez estava voltando, quando eu era mais novo, estava voltando da faculdade, uma vez estava voltando para casa correndo com medo de ser assaltado, fui parado pela polícia, o policial contou arma para mim, tive que levantar a camisa, mostrar que não tinha nada, sabe? Então assim, a gente anda com medo, e eu posso falar como uma pessoa negra, a gente anda com medo no supermercado, eu ando meio afastado das gôndolas com medo que o segurança veja, acha que eu estou pegando alguma coisa, que eu estou com mochila. Ando com a mão na mochila, bem longe das coisas para evitar, enfim, a gente anda assustado. O fato é esse, a população negra anda assustada. O que é que você acha, o que você na sua visão acha que falta, que é o principal obstáculo para a gente conseguir a igualdade entre raças aqui no país? Porque há essa diferença, há uma pregação de que os negros são, enfim, várias coisas negativas são atreladas ao negro. Até aquela palavra denegrir também
a gente usa muito, mas está também ligado a essa questão racial. O que é que você acha que é o principal obstáculo que impede que tenha a igualdade racial aqui no Brasil e, sei lá, expandindo para o mundo todo? Então, igualdade é uma coisa muito forte, né? Para a gente falar igualdade racial no Brasil, a gente não consegue nem imaginar, porque a gente já está colocado em um modelo econômico que desfavorece essa possível igualdade, né? Então, acho que tratar sobre a questão racial, principalmente num contexto em que existe um marcador, que é justamente a criminalização desse corpo negro, como esses exemplos que você colocou, porque o crime no Brasil é o negro existir. A nossa presença por si só já é um grande crime. Então é muito difícil a gente falar de igualdade num contexto como esse, principalmente no momento em que a gente está, que a Fundação Palmares, por exemplo, foi entregue para um cara que quer reescrever nossa história e pintar Zumbi como um senhor de escravo. Ele lançou, Então, Jason, deixa eu só aproveitar fazer um adendo, que até o presidente da Fundação Palmares, que agora me fugiu o nome dele, criou um selo, isso não é racista, para revisar todas as pessoas que já foram chamadas de racista nas redes sociais, ela vai ganhar um selinho para dizer que não era racista, né? E a ideia partiu dele, essa aí. Então pode continuar, por favor. Que faz parte de um projeto, né? Faz um projeto de apagamento da nossa história. Ele também, mais recentemente, falou que rappers, para poder participar de editais do governo, iam ser vistos os antecedentes do cara, enfim. É todo um processo de intensificação dessa criminalização. E aí eu acho que, no nosso contexto que a gente está agora, ou a gente pensa em acabar a desigualdade como um todo pela raiz, né, desse sistema falido que está mostrando que não serve, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, mas a grande urgência é realmente fazer o debate de políticas públicas. Então, você pega aí no contexto aí trazendo no contexto de Alagoas, a gente tem os dados de contaminados da pandemia, enfim, não estavam sendo contabilizados sequer com recorte de raça. Isso já foi uma conquista que a gente conseguiu através do Instituto do Negro de Alagoas, de poder fazer essa provocação para o Ministério Público e exigir dados específicos para a população negra, para poder pensar em políticas públicas para a população negra. Porque a gente só vai conseguir pensar em alguma igualdade se a gente estiver vivo, né? Então, para a gente estar vivo, a gente tem que estar nesses debates constantes de políticas públicas e de diálogo mesmo, de educação, e de reeducação também, né? Impedir que essa nossa história seja reescrita da forma que eles querem colocar. Agora, gente, tem um comentário aqui do André Luiz, e pela foto, né, ele também é uma pessoa negra, e ele diz assim o seguinte: todos nós somos racistas, infelizmente. Se a gente vê 5 brancos na calçada, de boa, passa do lado. Se passam 5 negros, coração acelera. Já entrei em loja e me seguiram 2 ou 3 vezes. Você também acredita que todo mundo carrega um pouquinho de racismo consigo, inclusive os negros também? Eu acho que não dá para pensar que o negro carrega o racismo consigo, porque, como o Silvio Almeida discute, né, no livro, o racismo é uma coisa que é estrutural, ele está nessa estrutura. O negro tende a reproduzir alguns comportamentos, porque a gente está inserido numa estrutura maior do que a gente, que molda esses nossos comportamentos a partir de uma ideologia, né? É importante a gente lembrar que o racismo é uma ideologia de dominação. O racismo ele é o que sustenta essas desigualdades. Então a gente tende a reproduzir alguns comportamentos no nosso cotidiano, mas que não querem dizer necessariamente que a gente é racista, porque isso é uma marca que não nos cabe, porque não existe racismo reverso, porque a gente está tratando de um sistema de dominação, de um povo para o outro. A gente não tem esse poder, a gente pode reproduzir determinados comportamentos, pode reproduzir determinados estereótipos de acordo com os campos que a gente transita, mas isso não faz com que o negro seja racista. É um assunto bastante amplo, a gente quer agradecer ao Jason por ter conversado com a gente vai voltar outras vezes nesse assunto, porque é um tema que está sempre voltando, é um tema sempre presente na nossa sociedade. Nós, negros, estamos sempre passando por N situações todos os dias, que sempre trazem à tona essa questão. E a gente quer agradecer demais, Jason. Muito obrigado mesmo por ter participado aqui do Factual com a gente, ter compartilhado um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento com a gente aqui hoje, tá? Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço, acho que é importante a gente fomentar esses espaços de discussão. Acho que isso é uma maneira também da gente reduzir essa desigualdade racial, que é dialogando, trocando experiências, compartilhando nossas vivências, nossos conhecimentos, nossos acúmulos também, a partir do que vem sendo produzido na literatura racial por intelectuais negros, sobretudo. Acho que é importante esse tipo de espaço, porque é assim que a gente faz um trabalho de divulgação também, que vem sendo discutido, e bota um ponto de vista a partir de uma contranarrativa, porque tenho visto muito algumas discussões nesse sentido, principalmente no que tem acontecido nos Estados Unidos, de tentar deslegitimar essas mobilizações, ou muitas vezes tratar como um caso isolado. E a questão racial, qualquer violência racial não é isolada. Se trata de um projeto de supremacia branca, se trata de um projeto de poder. Então, eu que agradeço o espaço e vamos seguir na luta. Até a próxima, então. Valeu. Obrigado, Jason.